Uma das instituições mais renomadas de São João da Boa Vista está fazendo aniversário. São 52 anos da Academia de Letras de São João da Boa Vista. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e preservar o nosso passado é a única maneira de garantir o nosso futuro. Eu sou Cláudia Cunha, professora e escritora, e há duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa: ler um bom livro ou usar uma chave. Eu recomendo de Assis. Eu sou Silvia Ferrante, eu sou multiartista. Hoje estou como escritora, né? Afinal, nós estamos falando da Academia de Letras. E vou deixar para a gente pensar um pouquinho a frase da nossa poeta conterrânea Euridice Fontela: toda palavra é crueldade. Eu sou Maria Célia de Campos Marcondes, sou professora, mestre em educação. Escrevi o livro Arte e Cultura em São João da Boa Vista, que foi um livro de pesquisa. E minha frase é do Kurosawa: eu não haveria de querer noites claras que me impedissem de ver as estrelas. Então, começando pelo factual, o que a Academia de Letras de São João da Boa Vista está preparando para esses 52 anos? Qual a celebração? A nossa celebração, né, a pedido do nosso presidente Loretti, é chegar no máximo possível de pessoas, né, e mostrar que a academia está há 52 anos produzindo muita arte, muita cultura, levando a palavra até as pessoas. E agora, mais do que nunca, pelos meios digitais, né? Agora, mais do que nunca, pelos meios digitais. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem o site, né? Tá muito chique. Muito chique. A gente tem o YouTube. Então, assim, com essas novas mídias, né? A nossa intenção é fazer com que as pessoas entendam que a arte, a cultura, a literatura, ela não faz parte de uma elite, ela é para quem quiser. Está cada vez mais acessível. Cada vez mais acessível. Então, se as pessoas se disponibilizarem a vir, a ter esse contato com a gente, a nossa casa, o nosso coração está aberto para todo mundo. E a Academia de Letras aproveita essas mídias, né? Usa essas mídias para chegar ao maior número de pessoas possível. E assim abrir a cabeça delas para novos mundos, novos conhecimentos, que às vezes ela pode não encontrar nas mídias comuns, na televisão. Então, para nós da academia foi muito bom, e com a pandemia a gente entrou nesse mundo digital. Inclusive, vocês que eu sei que organizam vários eventos literários, palestras, saraus, recitais, muitas coisas, também tem uma lista de transmissão no WhatsApp, né? Temos. E todos os eventos, a gente tem um celular da Academia de Letras, né? E através desse celular a gente tem uma listagem muito grande de pessoas que tudo que a gente faz, a gente tenta mandar, tenta fazer chegar a todo mundo. E entre essas ações, eu sei que uma das mais tradicionais é o concurso literário, né? Vocês podem falar um pouco mais sobre esse concurso literário? Então, esse ano nós comemoramos o 32º ano de concurso, né? E esse concurso nunca parou, é um concurso de poesia e prosa. Antes ele ficava um pouco mais restrito pela dificuldade de comunicação. Agora, com toda essa questão da internet, a gente recebe trabalhos do mundo todo, né? Já chegamos a receber do Japão, Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Moçambique, vem assim da Itália. A gente recebe muitos trabalhos, inclusive de fora do país e de todos os estados brasileiros. Então é uma coisa muito grandiosa. Enorme. E enorme. Não tem tema. O tema é livre, mas tem faixas etárias. Então, são 4 faixas etárias. 4 faixas. Começa assim com crianças até 12. E depois vai até 17. 13 a 18, 19 a 39, 39 a 59 e acima de 60. São faixas de maturidade também, né? E eu sempre sou júri da terceira idade. Aí tem textos belíssimos, que eles começam, todos eles falam assim da infância, da juventude, são lembranças. E são lembranças tão lindas, eu adoro essa faixa etária. E tivemos também durante muitos anos a redação na escola, né, Maria Célia? Isso, a redação na escola foi uma ideia da Lucilena Maia. E tinha várias fases. E a última fase a gente sempre fazia muito festiva, entrega de prêmios. Eles assinavam, porque tinha também o Antologia, né? Então tinha a assinatura deles. Eles fazendo toda uma noite de autógrafo. Noite de autógrafo, esportiva. A esportiva sempre cedia para nós. Mas depois veio a pandemia
E nós paramos e os custos ficaram muito caros, tem problema do patrocínio, é bem trabalhoso esse concurso. O concurso literário também é trabalhoso, mas esse, como são muitas fases, torna-se mais trabalhoso, mas muito gratificante. Quem sabe um dia a gente volta. Esse concurso eu considero muito importante porque foi o meu primeiro contato com a Academia de Letras, né? Eu não conhecia antes, tinha ouvido falar, não sabia que tinha em São João, porque para mim era a Academia Brasileira de Letras. E aí eu fui participar, fiquei sabendo na escola, os professores trouxeram a proposta e foi muito legal. É competitivo, mas também é edificante, né? A gente busca se reinventar ali, escrever, fazendo uma coisa diferente, né? E aí eu participei também do concurso, né? Então eu fiz o Redação na Escola e o outro concurso. E o outro é o literário. O literário, né? Então eu tenho uma antologia lá em casa que eu guardo com o maior carinho, né? Que tá lá o meu texto. Apesar da gente ter recebido já o título, né, de utilidade pública, né, tanto municipal quanto estadual, a gente nunca recebeu verba para trabalhar. Então o dinheiro que a academia tem é um dinheiro assim contadinho mesmo, que é uma anuidade que nós, acadêmicos, pagamos. Isso que eu ia perguntar. A academia, então, ela é autossustentável, não recebe... Ela tenta ser. Muitas vezes, para esses concursos maiores, a gente busca patrocínios, né, entre empresários da cidade, porque realmente a academia não tem dinheiro. Né? A nossa unidade é limitada, a gente tem custos que são fixos, né? Que nem a parte de contabilidade, que a gente tem que prestar conta, a questão do site. Então, são coisas que a gente tem que ter uma reserva, né? O concurso literário mesmo é a gente que banca, com a impressão depois das antologias e tudo, entendeu? Mas a gente não recebe nada de fora. Então, quando alguém vê a academia pedindo patrocínio para alguma coisa, porque realmente precisa. Mas com essa credibilidade, que o que a academia se propõe a fazer, a gente vai e faz, né, Maricélia? E é um trabalho, assim, quase que de formiguinha, né? Você vê, São João da Boa Vista, uma cidade pequena, que há 52 anos tem uma academia de letras ativa. Nós nunca paramos, nunca ficou fechada, nem durante a pandemia a gente conseguiu sobreviver. E essa parte do concurso literário, da redação na escola, você vê, Matheus, você ficou todo feliz porque você tem uma antologia com teu nome ali. Exatamente. E isso incentiva muitas crianças. Isso faz com que quem goste de escrever, ou mesmo quem não goste, foi obrigado a escrever, até descubra um dom que nem sabia que estava ali escondido. Então, a academia tem uma história muito bonita dentro da história da cultura em São João da Boa Vista. Ela sobrevive a qualquer coisa que venha acontecer. Como que surgiu, então? Quem que idealizou? Falou, São João vai ter uma academia de letras. Essa é uma história, vamos falar. Vamos lá. Isso começa, né, até antes da década de 70, né, quando foi fundada em 71, mas mesmo antes, que a gente sempre foi uma cidade de muitos intelectuais. Tanto que, no comecinho de 1900, a gente teve a construção do teatro. A população se juntou e fez um teatro municipal. Então, a gente vê que a cultura, essa efervescência cultural dentro de São João, ela sempre existiu. E havia clubes literários em São João. E pessoas super ativas dentro desses clubes literários. Até que teve final da década de 60, os clubes literários já começaram a acabar, não ter mais atividade. Foi quando um advogado de Mojimirim, Mogi Guaçu, que lecionava aqui em São João da Boa Vista, falou para Otávio Bastos, e ele era da Academia de Letras de Campinas, vamos fundar uma Academia de Letras aqui em São João da Boa Vista? E falou para a pessoa certa. Então, um sonhador tem que falar para o outro, né? Assim que as coisas continuam. Dizem que os gênios são muito raros, né? Gênio é aquela pessoa que projeta uma ideia e realiza. Mas isso é muito raro. Então é preciso que tenha gênios coletivos. O De Masi que falava isso. É aquele que projeta a ideia e aquele que realiza. Então foi um casamento perfeito, né? E começou a juntar os intelectuais da cidade, as pessoas que gostavam de literatura, de cultura. E tem algo muito importante. A nossa Academia de Letras teve mulher como acadêmica antes da Academia Brasileira de Letras. Então São João está na vanguarda. Nós somos precursoras nisso, isso, né? Fomos mesmo. Eram algumas jornalistas, né, a princípio. Odila Godoy, a Dona Leonor, Maria Leonor Alvarez. E mais tarde veio a Lucília Macaré, mas essa já na segunda etapa. E assim, e hoje
Se eu não me engano, hoje o número de acadêmicas é maior do que os meninos. Nós somos em 45, né, 44 agora, que a gente teve o falecimento uma cadeira vaga do Nino Barbim, que ainda não foi preenchida essa vaga, mas a gente tem um número gigante de mulheres na nossa academia. E mulherada que arregaça a manga mesmo e faz, entendeu? Então a gente vai para as escolas, a gente dá muita palestra, a gente é parceiro no cursinho, né? Naquele cursinho que tem na FAI, que é um cursinho para os alunos, tem os professores daqui. Para fazerem vestibular. Vão voluntariamente. Então, assim, em vários aspectos, a academia está dentro da cidade, a cidade acaba nem sabendo. Eu sou chamada direto, eu ainda, assim, até a primeira semana de dezembro, eu tenho palestras para dar em escolas, né? E eu levo o nome da minha academia, claro. Entendeu? Eu sou parte. O que precisa para ingressar na academia? Você tem que ser indicada? Não, a gente manda para o jornal um edital, esse edital fica aberto e a gente recebe as inscrições. Nesse edital tem o regulamento que precisa, né? Geralmente a pessoa que gosta das letras, preferencialmente que já tem escrito algum trabalho, mas não necessariamente, né, Maria Célia? E eu entrei em 2008, meu primeiro livro eu lancei em 2011, eu não tinha escrito nenhum livro, mas assim, as pessoas que têm esse interesse em manter a arte viva, principalmente a arte da literatura, né? E aí essas inscrições são avaliadas por todos os acadêmicos, né? Existe uma votação, né? E aí a pessoa que foi eleita vem, toma posse, tem uma cerimônia super bonita. E pode ser indicado também, né? Um acadêmico pode indicar uma pessoa. Sim, com certeza. Mas aí vai para votação. Precisa ter 2/3, né? 2/3 e assim, de votos. De quanto tempo que fez? Assim? Nós somos 45, são 45 cadeiras. Então, como dizem, a gente é imortal, mas quando a gente morre... só as letras que são imortais, as letras são imortais, o corpo perece. Fisicamente, infelizmente, ainda não tem jeito. Então, quando alguém falece, essa cadeira fica vaga, é aberto esse edital para preenchimento dessa vaga. Tá? Então, explica isso, esse pessoal que está vendo em casa. O que quer dizer os imortais da Academia de Letras? Imortal o quê? São as obras? As obras. Vocês são guardiães? As palavras, né? As palavras são imortais e a gente zela por isso. Então, nesse sentido da imortalidade, né? E acho que a questão muito também, que eu lembro que o Sr. Jorge Sade falava isso, que um amigo imortaliza o outro, né? Então, assim, dentro da academia a gente não deixa esquecer os acadêmicos que já se foram. Os acadêmicos fizeram a história da academia, eles não podem ser esquecidos. Então a história da academia está em várias edições, a gente sempre está lembrando daquele que já contribuiu. É uma história bonita, é muito gostoso. E assim, as cadeiras também, né? Por exemplo, o meu patrono é Raul de Leone. Eu nunca tinha ouvido falar do Raul de Leone. Não é a pessoa que escolhe. Não. As cadeiras já são fixas. Algumas foram alteradas, mas assim, para você alterar o nome de uma cadeira, é uma reunião, uma assembleia geral, não é assim, eu chego e quero mudar, e é difícil. É difícil mudar. Então, o meu patrono é o Raul de Leone, que foi um poeta que fez a transição entre o romantismo e o modernismo. Foi um poeta, ele era de Niterói, que o Carlos Drummond gostava muito, mas até então eu nunca tinha ouvido falar. Daí eu recebi a cadeira do Raul de Leone. O homem desperta e sai cada alvorada para o acaso das coisas, e a saída é uma crença vaga e indefinida de achar o ideal da vida em alguma encruzilhada. E as horas passam sobre as horas, nada. O homem com a sombra recolhida volta pensando, se o ideal da vida não veio hoje, virá na outra jornada. Ontem, hoje, amanhã, quando mais adianta, mais se afasta o horizonte pela esfera. E a vida passa efêmera e vazia, no adiamento eterno que se espera, numa eterna esperança que se adia. Raul de Leone. E dá pra ver que o Carlos Drummond tem uma influência mesmo, né? Ele gostava. Esse é um soneto, muito, né? O Raul de Leone, mas então é assim, a gente tem cadeira da Cora Coralina, tem da Euridice Fontela, Machado de Assis. Entendeu? Então são grandes nomes da literatura que são homenageados, né, nessas 45 cadeiras. Aí eu tenho que falar uma poesia do Machado de Assis, senão fica feio, né?
né? O fundador da academia, né? Vamos ver, né? Fundador da Academia Brasileira. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez nossa existência pedecida e, num recanto, colocou o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos e separados, nos deixa em vão. Eu, se tenho os olhos mal feridos, são pensamentos idos e vividos. No finalzinho eu dei uma embrulhadinha, mas é mais ou menos. O bonito é quando ele diz, são pensamentos idos e vividos, né? Eu tô me deleitando aqui, né? Porque quem me conhece Porque eu sabe não que eu sou esperava apaixonada por literatura. E a Maria Célia foi minha professora na pedagogia. As aulas dela eram show, aula show. Eu posso imaginar. Eram dias que as alunas não faltavam, os alunos. Da Maria Célia e da Lucila Bartarella. Então eu tive, assim, nosso prazer e a honra dos textos. Ô, Cláudia, o Ariano Suassuna iria dizer, aula show não, aula espetáculo. Aula espetáculo. Espetáculo. Quando eu crescer eu quero ser assim. Eu também. E aí é isso, pessoal. A academia, a gente não tem aquele fardão, né? Como a gente vê na Academia Brasileira. O nosso fardão é a medalhão que a gente recebe o dia que a gente toma posse, né? Atrás tem o nome da gente gravado com o nome do nosso patrono e o número da nossa cadeira, né? E isso a gente leva para sempre. E quando a gente falece, a gente devolve para ficar na história da academia. Existe um acervo aqui na academia? A gente está tentando formar. Bom, e por falar em acervo, uma das coisas que tem sido feitas também é a digitalização, né, das obras. A gente, na última presidência da Bia, né, ela começou a montar a biblioteca, porque a gente tem um acervo muito grande de livros, inclusive obras raras, né, Maria Célia? Então, foi contratada uma bibliotecária que ficou praticamente o ano todo trabalhando. Um trabalho muito profissional. Maravilhoso. Tem manuscrito? Eu não lembro se tem manuscrito, eu não conheço todo o acervo da academia. Mas, assim, a gente tem obras raras, primeiras edições, e isso foi tudo catalogado e digitalizado. Então, se você quiser vir fazer uma pesquisa, né, tem um número bonitinho, o tema, a moça fez um trabalho maravilhoso. A gente pode ter acesso aos livros? Pode. Então, a única coisa que a academia, como eu falei para vocês, a gente não tem uma verba para manter a academia aberta, com uma secretária, né? Como se fosse uma biblioteca. Como se fosse uma biblioteca. Então, teria que entrar em contato com algum acadêmico, né? Que tenha a chave que possa. Vocês tinham pensado em voluntariado para trabalhar? Então, que é difícil, né, Cláudia? Todo mundo... Se vocês deixaram ficar no meio dos livros, eu me voluntaria. Então, vamos levar essa proposta à frente. Pois é, muito bom. Mas, assim, é bem bacana esse trabalho. Agora, a parte digitalizada de dentro da academia, o que a gente tem mesmo é relacionado à biblioteca. A gente tem muitos documentos, né, desde os primórdios, né, Maria Célia, são pastas gigantes com coisas manuscritas, as atas. Eu comecei a fazer a história da academia, logo depois do lançamento do livro Arte e Cultura em São João da Boa Vista, eu falei, vou fazer a história da academia. Eu comecei a fazer, eu tenho muita coisa, mas aí a vida falou para mim, Maria Célia, para um pouco, você tem que seguir outros rumos. Eu te entendo. Espero que você nunca me entenda. E aí eu parei, mas vamos ver se eu recomeço. Aí eu estava fazendo a biografia de todos os acadêmicos. Eu fiz vários, pegando alguma coisa, alguns escritos deles. Então tá encaminhado. E aí é um trabalho também, Cláudia, que você pode ajudar. Com certeza. Olha, tendo livro, me chama. E a gente me chama que eu vou. A gente tem as atas todas, né? Então, dentro dessas atas, geralmente tem textos, né? Das pessoas que vieram, tal, as falas, trechos de falas. Então, são atas bem completas, bem bacanas, que dá uma noção da história, né? E nessa noção da história, além da palestra, não tem a palestra dos que vieram fazer a palestra aqui, mas tem o tema deles e tudo o que aconteceu. Então, a gente tem a Carmela Vilela, que era menina, ela já vinha declamar. É Vilela, né? Vilela. Uma grande declamadora. A
Então, pessoas que depois começam a aparecer na cidade, são nomes na cidade, que estão ali, que vieram assistir. Então, tudo que acontece nas reuniões fica registrado Fica em ata? registrado em ata. E nos eventos também? Também. E nós temos... Eu que faço isso atualmente. Quantas reuniões ordinárias que nós já tivemos? Nossa, 300. Perto de 300. Nossa, eu não sei. Mas é perto de 300, ordinárias, mas assim... Por exemplo, eventos. Esse ano a gente teve evento praticamente todos os meses. E a academia, assim, a gente está com uma proposta muito bacana para os 200 anos de São João, né? Que é contar a história de São João nos vários segmentos, né? Então, nós começamos em julho, nós fizemos o primeiro ciclo de palestras. Então, nós tivemos o Jaime Spiritosa, que foi convidado, falando sobre os pioneiros, os primeiros habitantes. Foi muito bom. Aí o Loretti falou sobre arquitetura e cidade. Aí a de Lourdes falou sobre a influência do negro nos 200 anos de São João. E eu encerrei falando sobre a história da música. Né? E essas São palestras... João sempre foi muito musical. A minha eu tenho escrita, o Loretti tem os vídeos, né? Porque a gente projetou imagens e tal. E a gente pretende continuar esses ciclos e que isso se transforme depois num livro dos 200 anos de São João. Tem que se transformar. Vai ser um projeto ambicioso e muito caro, né? A gente já sabe, porque assim, a hora que eu comecei a pesquisar a música, eu falei, só a música dá um livro de 300 eu tava pensando, páginas. porque assim, né, dá pra fazer um livro só sobre o aspecto arquitetônico mesmo, que você falou, agora fazer de tudo, assim, abordando diferentes facetas. A gente vai ter que, assim, resumir mesmo, Então, isso que eu pretendi fazer quando eu escrevi o livro Arte e Cultura. Não deu para eu abranger muito, porque São João é muito rico, mas eu procurei pelo menos o nome das pessoas que tocavam violão, que tocavam piano, alguns eventos no teatro, na literatura, na pintura, na escultura, no cinema, no rádio. Então, um pouquinho de cada coisa, para servir de base para quem quiser se expandir, pelo menos tem ali algum detalhe. E nós temos uma revista em comemoração aos 100 anos de São João da Boa Vista. Então eu tenho esse exemplar, mandei tirar um xerox muito bem tirado, porque ele já está inteirinho. Tem que manipular com cuidado, né? Então eu tenho um xerox dele muito bem feito, e esse livro, essa revista original, eu pretendo doar para a academia, para ficar guardado como relíquia. Agora, para a gente ver, tem o xerox, que graças a Deus a gente tem isso também, né? Que seria muito interessante de repente relançar, né? A Maria Célia lembrou uma coisa muito interessante. Nós temos há vários anos a revista Arca, né? Que é uma revista onde os acadêmicos escrevem, né? As fotos também, em sua maioria, são de acadêmicos. Posso só te interromper rapidinho? Claro. Porque eu tinha colocado aqui, eu elaborei a pergunta, olha que legal. A revista Arca é um patrimônio da nossa cidade. Como é a sua produção? A produção, antigamente a gente conseguia, porque a gente tinha alguns investidores, né, que contribuíam. E agora ficou muito difícil, então a gente está fazendo uma vez por ano só. Ela vai sair agora, dia 2 de dezembro. Conseguimos patrocínio, graças a Deus conseguimos patrocínio. E é sempre assim, a gente são vários temas, né? E aí a editora escolhe qual acadêmico vai, naquela edição, discorrer sobre aquele tema. Né? Então tem Afiando a Língua, né? Que os professores de português pegam algum tema, tem indicações literárias. Tem até a receita, né? Sopa de letras. Sopa de letrinhas. Sopa de letras. E tem as arcadianas, que são a parte livre, né? Então, os acadêmicos mandam... Por onde andei. Textos, poemas, o Por Onde Andei, pessoas que fizeram alguma viagem legal, conta e manda foto. A gente sempre homenageia alguma pessoa. Eu não posso nem contar quem vai ser homenageado nessa próxima, porque é surpresa, né Marconi? Mas a gente... Temos um convidado aqui. A gente sempre tem um homenageado, né? As capas são bem trabalhadas. E é uma revista que nos dá um prazer muito, muito grande. E ela é distribuída gratuitamente. E tudo com muito carinho, né? Feito com muito carinho. Alguns exemplares. Eu já participei de alguns eventos do lançamento da revista. É muito legal, é muito bonito como elas são distribuídas, como os acadêmicos contam o processo de realização, né? Então, eu acho que é muito especial, uma revista muito especial. O que tem de bom da academia, né, entre muitas coisas, é que a gente é apaixonada.
Então, tudo que a gente faz é com paixão. E a gente se envolve e ali fica burburinho de ideias, de paixões, de... Com certeza. E o que é um membro e uma membra? Existe membra? Existe, ela não é usada. Mas é certo falar membra, tá? Mas vamos falar membro. Eu vi esse dia também, membro e membra. Vamos falar membro. É muito estranho. Vamos falar mas existe, é o jeito no tradicional. Então, o que os membros da academia precisam fazer efetivamente? Sim, sei lá, todo mês participar de reunião, tem que ter uma atividade. A gente tem um estatuto, e nesse estatuto ele tem as leis, né, do que o acadêmico precisa. Tem um estatuto, a gente tem algumas normas que a gente tem que cumprir. Então, por exemplo, a diretoria ela tem que fazer no mínimo 4 reuniões ordinárias. Né? As outras todas são por ano, 4 ordinárias. Mas as outras extras, tranquilo. Ao acadêmico cabe participar dessas 4 ordinárias ou pelo menos justificar a ausência, né? Sob o risco de ser afastado, convidado a se retirar. É uma instituição séria. A questão do pagamento da anuidade, porque sem essa anuidade a academia não se mantém. Então é uma coisa que a tesouraria fica, né, trabalha bem em cima, porque a gente precisa. E presta contas de tudo, porque eu já vi, né? Na festa de final de ano a gente presta conta de tudo que foi feito. A gente declara imposto, a gente tem um contador para fazer esse trabalho. E no final de cada gestão, né, da diretoria, também presta conta em todos os sentidos, os literários, os eventos, a parte financeira, tudo feito direitinho. Cada diretoria tem um biênio, né? Nós começamos agora, esse ano, então a gente tem mais um ano que vem todinho, e depois uma nova chapa, ou novas chapas, né? Se apresentam e a gente... Da diretoria. Para a diretoria. E os 45 efetivos é que votam. E esses 45, eles ficam para sempre imortalizados. A não ser, né, que, por exemplo, tem gente que muda de cidade, vai para muito longe. Qual é o que está mais tempo, Silvia? Quem que está mais tempo atualmente? Olha, ela fala do atual e eu falo do antigo. Né? Eu sou uma das antigas. Antes de mim, nós temos o Wildes Bruscato, o Wildes também foi presidente. Padre José Benedito, a Celina Bastos Varzim, a Maria Cecília, né? Não, a Cecília mais nova? Não, bem mais nova, tem mais gente. O José Rosa. Eu acho que eu sou a quinta na lista. De 45, hein? De 45 eu sou a quinta. Quando eu tomei posse, nós éramos 6 tomando posse e o Wildes que era o presidente. O Wildes fez uma presidência porque a academia foi fundada em 71, ela veio com certos aspectos, aquele jeitinho da academia que está nascendo. Aí veio o Wildes, que fez já a adolescência da academia. E aí com a Lucelena, agora com a Beatriz também, foi uma academia mais madura. Então você vê que a academia ela foi se estruturando, crescendo. É perceptível a marca de cada direção? É perceptível, é bem perceptível. E aí, quais estão sendo os desafios dessa nova direção? Então, dessa nova, eu acho que assim, a gente quer fazer muita coisa e todos os membros da atual diretoria são muito ocupados, são pessoas que ainda trabalham, né? O nosso presidente, ele dá aula em Poços, entendeu? O Loretti, ele viaja todos os dias, né? Vai e volta, ele tem o Museu de Arte Sacra, né? Ele tem 1 milhão de coisas para fazer. Então a gente vê assim que cada um de nós, a gente tenta doar o melhor possível, né? E assim, com muita vontade de fazer um monte de coisa. Então a gente tem essa limitação de tempo disponível e tem a limitação financeira. Eu fui presidente 2 vezes. Então, eu acho que a grande assim, meta, quando você pega uma presidência de uma academia de letras, você tem que fazer aquilo florescer, aquilo tem que brotar. O que eu faço para que isso cresça, para que isso seja cada vez melhor, o que eu posso acrescentar? Eu acho que isso é uma meta de todos, né? Que eu percebo, eu como já fui, tenho essa perspicácia, eu vejo que quem pega a presidência, a diretoria, quando eu falo presidência, eu estou falando praticamente da diretoria, é como fazer o melhor possível para que esteja sempre florindo e para que tenha ânimo para novas diretorias, porque se você ficar muito parada, se você não fizer a coisa acontecer, eu acho que é mais difícil alguém querer
continuar, porque aí tem que começar lá de baixo. Então, é manter. E nós temos, todas as diretorias conseguiram isso, porque 52 anos ali na batalha, sem esmorecer. Sem esmorecer. É como se fosse uma constante primavera, né? Ela acontece todo ano. Então, todo ano tem que florescer. A gente, no começo, não tinha nenhuma uma sede. Sim, né? A gente estava sempre em lugares emprestados, né, Maria Célia? Fizemos muito na Pagu. Fizemos lá em cima do Salão Diocesano lá. Os primeiros. Os primeiros foram lá, em frente, do lado da Catedral. Em cima do Teatro Municipal. Ali no Beloca. Teve alguns eventos, assim, eu muito antes, eu era bem nova ainda, eu já participava cantando, eu era sempre convidada pela academia para fazer alguma apresentação. E assim, eu lembro muita coisa no Centro Recreativo. Centro Recreativo também. Então eram lugares emprestados, você tinha que ficar caçando, né? Até que a gente conseguiu esse espaço maravilhoso aqui, que a gente agradece muito. Né? E que está sendo muito bem utilizado, né? Está sendo muito bem utilizado. Porque eu vejo não só as reuniões ordinárias que acontecem aqui nesse salão, mas também tem o espaço da biblioteca, que é fundamental para uma academia de letras, né? Mas também vocês fazem eventos, às vezes, na estação, que é muito legal, né? Na parte externa. Faz, aqui ou mesmo no teatro, né? A última do Antônio Cândido, a última palestra, que foi do professor Jorge Caldeira, foi lá, né? Pelo número de convidados, de pessoas que vieram e tal, a gente precisou, era para ser aqui, aí a gente precisou pedir para o Tarcísio abrir o teatro, que não ia caber. E é muito legal, porque agora, além de ter a sede toda equipada, vocês têm vários equipamentos auxiliares, né, anexos. São João nesse ponto, está muito maravilhoso, né, depois da passagem, principalmente do Beto Simões, né, Maria Célia, a gente ficou com equipamentos culturais muito valiosos. E eventos também, a gente já fez no Teatro Municipal, vários eventos. Maria Célia escreveu coisas lindas. Eu fui convidada. Eu fui convidada. Ela fez papel de Índia. Eu fui uma Índia, gente. Com essa cara branca, esse cabelo crespo. Foi no evento que a gente fez para o Padre Vieira, 400 anos de Padre Vieira. Foi a coisa mais linda, aquele teatro lotado e pessoas, personagens entrando. E umas 2 ou 3 semanas Guilmar Novaes atrás, vocês também fizeram um recital lá com o Richerne, né? Com o Richerne. Esse ano também a gente teve uma apresentação, uma participação na Guilmar Novaes, e a Dira, que é uma lindeza, né? Ela é responsável pela APA, né? Associação de Amigos da Associação de Amigos da Arte do Estado de São Paulo, não sei. E ela tem um carinho muito grande pela academia. Né? Então, ela faz questão, quando é ela que está na direção da programação da Guilmar Novaes, de incluir a Academia de Letras. Então, todas as vezes que a academia esteve na Guilmar Novaes, foi graças a Dira estar à frente. Inclusive, a peça, né? A gente fez a abertura da Semana Guilmar Novaes em várias cidades da região, a pedido da Dira. Então, a peça a gente levou para Pinhal, levou para Guaí, levou para Araras. Uma coisa vai movendo como abertura de uma Guilmar Novaes e com o nome da academia, porque a maior parte das personagens são acadêmicas. E também a gente não esquece dos sanjoanenses, né? A Pagu tem várias atividades que a gente fez sobre a Pagu, sobre a Eurides Fontela. E nós temos também os sócios honorários. Antônio Cândido foi nosso sócio. Lígia Fagundes Teles. Miriam Pipano, que é um nome em São João da Boa Vista. Então, são vários. Agora, o Jorge Caldeira, ele recebeu título de membro honorário, né? Ele já é da Academia Brasileira de Letras, e ele recebeu o título de membro honorário da nossa academia. E outra categoria que tem, que você falou, né, fica para sempre, eu estava falando, se você muda de cidade, por exemplo, você pode pedir para passar para membro correspondente. Né? Então, você, por exemplo, você não pode votar, você não pode mais votar, se você não vem em todas as reuniões, não precisa justificar, porque a gente sabe que você está longe. Né? Então, são essas 3 categorias, são os membros efetivos, os correspondentes e os honorários. Os honorários são pessoas de renome nacional ou dentro da cidade, né,
que os acadêmicos considerem de E que alta tem alguma relevância. coisa a ver com São João, né? Então são pessoas que vêm aqui e fazem palestra, como a Lígia Fagundes Teles teve algumas vezes em São João, a convite da academia, fez a palestra. Então, o Jorge Caldeira agora, né? Tem que ter essa conexão com a terra, né? Tem. Não é que a gente escolhe lá fulano de tal, vamos dar o título. A gente primeiro convida, vê se ele, né, Tem uma conexão. uma conexão. Então, assim, e a gente está com muitos sonhos para o ano que vem, sabe? Para ajudar a cidade a comemorar os 200 anos. Então, tomara que a gente consiga realizar bastante coisa. Só se sair esse livro, eu já vou vai ficar ser o muito- máximo. Com certeza. Eu não usei nomes, ao contrário da Maria Célia, né? Que procurou, pesquisou nomes, eu contei a história da música. Uhum. Então, o que se tocava, o que se cantava. O seu personagem Eu foi a evitei- música. o meu personagem foi a música. Eu evitei, porque eu sabia que se eu fosse Nossa. citar, E se esquece ia um de faltar, pessoas. né? Nossa, mas é muito. É muita gente. Gente, Como a São João sociedade é sempre rica. teve essa tradição de cultura em todos os níveis, né? Sim. É maravilhoso, assim, essa sede de saber. Então, assim, quando a gente vai nas escolas, né, e a gente vê o desinteresse de alguns alunos, a falta de vontade em aprender, em conhecer. Nossa, eu falo que o meu coração ficou partidinho, porque que dó. É tudo tão rico, é tudo tão bonito. Eu falo para eles, o conhecimento é a chave. Sem conhecimento, você vai ser vaquinha de presépio o resto da vida. Você vai depender de alguém que sabe mais que você. Não deixa isso, né? E também, nós tivemos um sonetista, que foi um dos fundadores da Academia de São João da Boa Vista, que é o Emílio Lanzac Toa. Os sonetos dele são uma perfeição, são lindíssimos. Então, a gente, quando faz palestra, a gente leva isso, fala para os alunos que existe soneto, que é poesia assim, e tenta mostrar, né? E que a gente tem isso aqui. Aqui. Fernando Fulaneto dentro da escultura, o nosso cemitério, que é um museu a céu aberto. né? Maravilhoso. Então, talvez o que falte, que a gente tenta fazer, né, mas não consegue abranger tudo, é mostrar a arte, mostrar a cultura de São João da Boa Vista para essas novas gerações. Porque se eles não sabem, é porque ninguém ensinou. Exatamente, porque se porque eles não tiveram contato. Não tiveram contato. Porque se você ensina, eles aprendem. Mas até que você falou, a poetisa, A Euridice. Eles vão ter. muita gente foi conhecer ela quando ela deu uma entrevista no programa do Jô Do Jô Soares. Soares. Muita gente de São Foi João. um João. susto, sim, porque aí ela contou, né, a história dela, acho que vocês assistiram, Sim, né? O desgosto que ela teve por São João não ter, tá tendo esse reconhecimento com ela. Naquela época ela morava de favor no apartamento. Não, mas São pequenininho, né? João, quanto à rua São João, sempre, de certa maneira, desculpa, a Euridice Fontela, ela sempre, de certa maneira, foi cultuada aqui em São João, porque ela era uma figura ímpar dentro da cidade e ela já escrevia nos jornais, já tinha as poesias, as primeiras poesias dela, ela escrevia nos jornais de São João. E, lógico, que quem que conhece uma poesia moderna, quem que gosta de poesia? São poucas pessoas. E a Euridice Fontela, ela sempre foi muito inteligente, ela sempre teve uma inteligência acima da média. E ela sobressaía na escola. E ela sobressaía porque também ela era diferente. A pessoa que tem essa capacidade, ela sobressai. E quando ela foi para São Paulo fazer faculdade, e aí o outro sanjoanense, que é o Davizinho Arrigucci, conheceu a poesia dela, e ele é um crítico literário, ele já dava aula na USP em São Paulo. Já tinha um nome. Já tinha um nome, viu essa beleza dela e já começou a trabalhar. E nós fizemos muitas homenagens a ela, inclusive em vida. Quando houve o lançamento do livro Teia, que foi o último livro, a Academia de Letras, inclusive eu estava ali no comando, eu que organizei tudo, fizemos o lançamento do livro, temos as fotografias. Aí nós trouxemos as alunos do Instituto de Educação para conhecer, porque ela foi aluna do Instituto de Educação. Então tinha essa conexão. E aí ela foi no foyer do Teatro Municipal, que estava sendo restaurado ainda. Nós fizemos também uma exposição em São Paulo. São João, em São Paulo. João encontra Paulo, não era uma coisa não, assim? essa foi outra. Essa foi outra. Então, que todos os sanjoanenses, de vários setores sanjoanenses, se apresentou lá no SESI, em São Paulo, na Avenida Paulista. Foi uma exposição maravilhosa, eu tenho todos os dados dessa exposição.
E a Euridice Fontela ainda era viva, ela foi lá, ela se apresentou, tinha os livros dela. Então, ela, mesmo em vida, a gente cultuou um pouco a Euridice Fontela dentro do nosso mundo. E depois que ela faleceu, nós fizemos, a academia fez vários eventos homenageando. E conseguimos, inclusive, trazer o corpo dela de Campos do Jordão. Nós estivemos em Campos do Jordão, fomos até o túmulo dela, temos fotografia do túmulo dela, temos textos que falam sobre essa visita ao túmulo dela, e hoje ela está na FAI, mas nós vamos... Ela vem para cá em abril. Em abril ela vem aqui para os restos mortais dela, vem aqui para a Academia de Letras, e abril é o aniversário dela, né? Então, 21 de abril. A gente vai fazer essa transposição, essa translada. E essa última vez que ela veio, eu cantei para ela. Olha só. Ela foi amiga de escola da minha mãe, elas iam juntas para a escola, todos os dias. Minha mãe fala que minha mãe ia na calçada, ela ia no meio-fio, né? Ela não andava na calçada. É verdade, ela era muito muito diferente. meio forte. Muito forte. Eu acho que assim, ela não tinha paciência, né? A gente era muito pequena para ela. A gente era normal demais. Ela sempre foi uma pessoa foi o que ela falou, né? Que ela se sobressaía. Eu acho que quando você se sobressai muito, acaba ficando meio solitário. Eu escrevi um monólogo sobre ela. Uma das acadêmicas, a Neuza Menezes, um dia teve uma ideia da gente fazer uma peça de teatro sobre as mulheres de São João. Então seria a Euridice Fontela, a Pagu, a Soldado, Maria Guaçábia. Nossa, quem que eu estou esquecendo? Guilmar Novaes, Pagu, Euridice Fontela, Maria Guaçábia. Acho que elas são só as quatro, né? As quatro. E aí eu falei, vou fazer sobre a Euridice Fontela. Com quem que a Euridice Fontela vai trabalhar? Vai dialogar. Mas ela não gosta de dialogar. Aí eu fiz um monólogo. Ela se explicando por que ela não queria conversar com ninguém. Que faz muito sentido. E ali ela vai contando dessa justificativa dela de não poder conversar, que na vida eu nunca conversei com ninguém, eu nunca fui de falar com ninguém, e agora querem me colocar. Então ela vai, ela não queria falar. Então ela vai contando toda a vida dela, tudo. Ele vai ter uma representação do cinema. Nossa, nós apresentamos muitas vezes. Foi Eu dou o texto para você ler as fotografias. Bom, vocês estavam falando sobre como era chegar nas escolas e perceber essa talvez falta de interesse dos alunos. Eu tenho uma pergunta que ela é meio polêmica. TikTok, Instagram, YouTube prejudicam a leitura, na opinião de vocês? Detona. Inclusive, assim, eu tenho esse ano com o lançamento do meu livro Fluir, que eu fiquei muito nas escolas, né? Eu fui para 15 cidades, fiz palestra sei lá em quantas escolas. Foi lançado no Acontece. Acontece. Eu conversei muito com os jovens, né? E para conversar com eles, eu fui pesquisar algumas coisas. Aí eu tomei consciência de uma doença que está atingindo os jovens, que chama demência digital. O que acontece nessa demência digital? Eles ficam tão fissurados nessas coisas que a mídia tem interesse que eles fiquem, recebe tudo pronto, acredita tanto que aquilo é verdade, que eles não precisam fazer nada porque a vida é só aquilo. E é pasteurizado. Que eles estão deixando os neurônios morrerem. Então, nós já estamos tendo caso de jovens de 19, 20 anos com sintomas de Alzheimer. Isso chama-se demência digital. Qual que é a mensagem? Eu falo isso para eles. Eu falei, a partir do momento que vocês não criam mais nada, qual que é a mensagem que vocês estão passando para o cérebro de vocês, para os neurônios de vocês? Não preciso de vocês. Não preciso de você. Eles pegam e dormem, não quer mais saber também, uai. Ele está lá para funcionar, ele não está prestando para nada, acaba. Esse se acostuma então, nós vamos chegar, se assim, alguma coisa muito séria não for feita, numa cambada de zumbis. Esse é um assunto muito sério e de difícil solução. Difícil solução. Porque os jovens são aquilo que é dado a eles, né? Nós também somos frutos daquilo que foi passado para nós. Então, eu acho que é uma pergunta muito séria que os pais, os avós, né, no meu caso, têm que fazer. Como? Mas não pode ser só nós, né? Nós somos a base. Mas as escolas, nós precisamos mudar essa mentalidade. Então, eu acho que aí também a Academia de Letras pode entrar e deve entrar, e já entra, né? A Silvia acabou de falar sobre o trabalho dela, de tentar mostrar outras coisas. Lógico que nas mídias, nas redes sociais, tem coisas maravilhosas. Eu fico encantada. Graças a Deus eu peguei essa época. Porque até para dar aula, quando no meu final
eu fiquei apaixonada. Eu dava aula no seminário e eles começaram a ir com o computador portátil. E eu falava de um autor, eles procuravam. Eles me ensinaram, eu não sabia nada. Aí eu falei, então, aí eu falava de outro, mas fulano fala diferente, procura fulano que fala diferente do que esse que eu estou falando. E enriquece a experiência. Né? Nossa, mas foi tão maravilhoso, mas foi tão maravilhoso. Então, é uma ferramenta que, olha, maravilhoso até uma palavra pequena perto do que ela é. Só que nós estamos usando de maneira errada com as crianças e com os jovens. Exatamente, eu falo isso para eles. Eu assisto palestras, eu fico encantada, eu falo, mas jamais eu conseguiria assistir essa palestra, jamais eu saberia isso. Então, como a gente direcioná-los para esse mundo? Porque está ali nas mídias sociais, eles podem pegar o celular dele, a internet dele e ir para esse campo. Mas nós temos que ensinar, nós temos que despertar essa beleza que a gente tem de vários dons, estão adormecidos nele. É quase que triste, porque você fala, eu nunca teria chance de ver uma palestra antes das redes sociais, da internet. E é mais triste ainda você ter o acesso completo e não saber, e não... Então, eu falo isso para eles. Eu falo, vocês têm o mundo na mão de vocês e vocês não sabem o que procurar. Que vocês não têm interesse. Fica muito caro. Vocês não têm interesse, vocês estão falando cada vez mais errado. Vocês não usam mais a criatividade de vocês. Sem a criatividade, eu falei, vê o tipo de música que vocês ouvem. E realmente não vai conseguir interpretar uma poesia da Eurídice. Não vai, não vai. Nem da Eurídice, nem de ninguém. E sabe, é uma judiação isso. E como tudo na internet é tudo imediatista, eles não têm paciência para ler um livro. Não tem. Assim, os adolescentes, eles estão muito... Eu vi uma pesquisa, não estão lendo. Assim, eu penso assim, nós, enquanto adolescentes, jovens, adultos, a gente sempre leu. Mas o livro, ele demanda paciência, pesquisa. É um processo ler um livro. Eles não têm É porque isso. ler um livro é um processo ativo. E você tem que imaginar o que você Sim. está lendo, você tem que compreender. Isso que é bonito, né? é a sua imaginação, não tem nada pronto na tela. Não, né? hoje eu falo isso, vocês ficam recebendo essas porcarias prontas de pessoas que nem são reais, vocês nem sabem se existe, então vocês deixam fazer a cabeça de vocês. Sabe, o mundo não é feito daquelas moças lindas, gostosas e trabalhadas e dos caras marombados. O mundo é esse aqui, ó. É a realidade, é o que a gente é. É a venda de ilusões, né? Que é muito gostoso. Depois vocês se frustram, vão atrás de droga e de outras porcarias. É um círculo que é muito complicado de você quebrar. Vamos para a sala de aula? Vamos para a sala de aula. Ai, meu Deus, nós vamos fazer prova? Chamada oral, ai meu Deus. Sala de aula com Cláudia Cunha. Bom, a sala de aula hoje, também é um encontro que a Silvia e a Maria Célia estavam falando sobre a internet, né? Na educação infantil, a gente trabalha vários textos com a criança, vários textos narrativas, receitas. Diferentes gêneros, né? Sim, gêneros. Eu gosto muito de trabalhar as fábulas, porque a faixa etária é 5, 6 anos, né? A minha sala. Então, as fábulas são um recurso para incentivar o gosto pela leitura. As fábulas, elas usam os mais diversos cenários e personagens, geralmente animais. Então, como na educação infantil tem esse lúdico, quando a gente ou lê o livro, ou conta, ou pega os fantoches dos animais, então é muito bom você passar qualquer mensagem, qualquer valor para a criança, né? E as fábulas, elas têm uma característica, né? Que estimulam as crianças a pensar sobre valores. Então, olha só, é o que você falou, a gente na educação infantil já está ensinando a criança a pensar. Então, é a base, né, Silvia? Os valores importantes na construção da sua personalidade. E são pequenas narrações que transmitem alguns ensinamentos ou lições. E os animais possuem atributos humanos. Eles falam, eles pensam, eles cometem erros e acertos. A personificação, né? Sim. Só que tem uma coisa, né? Prestar muita atenção. Nem sempre é preciso contar para a criança qual que é a moral da história. Então, eu costumo deixar em aberto, porque aí já entra uma pontadinha de filosofia também. Porque a filosofia, ela te ensina a pensar, né? Eu gosto muito de trabalhar com fábula, tanto é que esse ano foi a primeira vez que eu me apresentei, fui convidada para apresentar na Semana Guilherme Novaes, e era para fazer uma contação de história. E eu fiz uma fábula com animais, com os fantoches. Porque eu pensei, eram 40 minutos para 110 crianças. É difícil segurar. E foi perfeito, né, Matheus? Foi bem legal. Você não escutava um barulho. A não ser quando eles riam, né? Ou a não ser quando eles riam ou interagiam, que era a minha intenção. Eles tinham que interagir também.
Mas eu fiquei um pouco preocupada, eu falei, nossa, 40 minutos, né? Muita criança. Então eu falei, vou contar a fábula. Então eu peguei os fantoches dos animais e era uma história sobre diferenças, vamos respeitar as diferenças. Então foi muito bom, né? E a fábula, ela tem essa característica, né? De desenvolver a capacidade de reflexão e análise crítica, desde pequenininho. E só uma curiosidade, a fábula é uma das formas mais antigas de se contar histórias. Seu criador é Esopo, no século VI a.C. É, muito bom. E é um recurso que eu uso toda semana. Que maravilha, que maravilha. Vamos então para o álbum de recordações. O álbum de recordações, a Silvia já fez com a gente no Acontece. Então, hoje é a Maria Célia, né? O álbum de recordações é uma lembrança afetiva da primeira infância, que é o que mais impactua, nossa. Uma professora de português. Mas a senhora nunca me deu 10, não. Mas eu falei que eu ia me vingar dela. O máximo foi 9, eu queria um 10. Você não deu um 10 para ela? Mas também Eu estou dando hoje por este trabalho que você e o Matheus fazem. A gente ganhou 10 da Maria Célia. Eu sabia que eu tinha trabalho em grupo. Isso não é qualquer coisa, hein? Não é. Impacta. Impacta. Verbo impactar. Exatamente. De vez em quando a gente escorrega no verbo, né? Então, é uma lembrança afetiva da primeira infância, do 0 aos 7 anos, que é o que impacta mais na vida adulta da gente, né? Seja para o bem, seja para o mal. Mas antes, a senhora vai responder outra pergunta. Eu fiz para a Maria Célia um pergaminho. Por quê? O pergaminho, onde foi a primeira forma de se registrar, né? Acho que a segunda. A primeira era nos coros tinha as dos placas uniformes. Né? Vamos lá no Pentateuco. Mas eu fiz um pergaminho. Olha que bonitinho, onde que eu mostro. Né? Mostra naquela ali. Aquela aqui é um pergaminho, aí, que também eram feitos registros, né? Então, a senhora vai ler essa frase e comentar sobre. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, a própria história. Bill Gates. Agora eu gostaria que a senhora comentasse alguma coisa sobre essa frase. Olha, o que impacta mais, né, que nós estamos falando de impacto, foi escrito por Bill Gates. Ele que é o mestre, ele que é o dono, né, toda essa evolução que a gente teve com a internet. Mas ele percebe que primeiro o importante é o livro, o primeiro é a pessoa, o ser humano, né? E é verdade. Então, agora a senhora vai lembrar da Maria Célia, pequenininha lá, pode ser de 1 a 7 anos, uma lembrança boa com essa palavra, não, que é a palavrinha. A primeira coisa que vir. Gente, eu travei com a Maria Célia. Parece que você tá um pouco assustada eu tô hoje. assustada. Agora eu já fiquei. É vir ou vier? É vir, né? Vier. É vier. Gente, nunca mais eu convido para a primeira coisa que chegar à sua mente. A primeira coisa que chegar à sua mente foi essa palavra, mas pequenininha. A senhora leu a frase? Igreja. Igreja, eu não sei porque, eu nunca coloquei igreja, mas quando eu pensei na Maria Célia, eu falei igreja. Bom, eu era pequenininha, né? E perto de casa, relacionado à igreja, que eu vou contar. Perto de casa, eu morava em Marília, eu nasci em Marília. Tinha um colégio de freiras, Sagrado Coração de Jesus, se não me falha a memória. E morreu uma freira. Aí as minhas colegas, a minha irmã, tudo mais velho do que eu, correram até a esquina, porque ficava ali perto de casa. E eu vim correndo pequenininha atrás, na hora que eu cheguei na esquina, falou, ai, você chegou tarde, acabei de ver a alma da freira ir para o céu. E eu não vi a alma da freira ir para o céu. E aquilo ficou marcado, né? Mas como? Um pouquinho mais que eu tivesse sido esperto. Eles passaram isso e durante muitos anos eu fiquei assim, né? Pensando, que pena que eu não vi a alma da freira. Agora eu vou contar o segredo. Uma vez, na aula, ela falou assim, eu estava arrumando as minhas gavetas, porque ela tem jeito de ser super organizada, né? E tinha bastante santinhos. Santinho. Né? E tinha muitos e muitos antigos. E eu queria jogar fora. Mas eu falei, se eu jogar fora, eu vou pro inferno. E tava uma montanha. Eu lembro que a gente riu muito no conflito dela, né? E a gente tem isso, né? E eu levei pro Museu de Arte Sacra. Aí, tá vendo? Agora eu já sei que quando resolveu o conflito, né? Que delícia de lembrança, nossa. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, que foi muito prazeroso estar aqui com vocês hoje. E para fechar, bom, antes você quer falar alguma coisa? Eu quero. Bom,
Eu estou muito contente. A Silvia, acho que você vai ser uma convidada sempre do Acontece, né? Que bom. Ela é a primeira pessoa que já produz, né? É porque ela canta, dança, Canta tudo, né? Não peça para eu ver dançar. Mas nós vamos fazer ela dançar. E a Silvia é uma pessoa muito querida por todos, né? Então é sempre um prazer, ela é muito talentosa, sempre um prazer estar com ela. Maria Célia, nossa, ela é um encanto de pessoa. Quando o Matheus falou aqui que ela estaria aqui, eu lembrei, né? Eu fiz a faculdade em 92, uma coisa assim. E ela foi minha professora e aprendi muito com ela, não tanto porque eu já dei 2 erros aqui, né? mas não Essas foram as aulas que ela faltou. Não, eu faltei nessas aulas, né? Mas não é culpa da professora, é da aluna, né? Ah, pelo amor de Deus, Cláudia. E, nossa, é um orgulho, como eu disse, é um orgulho. Eu fico emocionada, Cláudia, eu vou chorar. Não chore. É um orgulho eu ter tido, não são professores, são mestres. Então, Obrigada. De coração mesmo, eu tô emocionada, eu tô feliz. Valeu tudo a pena estar com a senhora aqui. Ai, que beleza ouvir isso. Bom, então No final da jornada, né, a gente fica contente de ter semeado, né? Semeado boas sementes. Os professores são os maiores influenciadores que a gente tem na vida, né? Bom, a gente está chegando no final e eu gosto sempre de terminar com uma provocação. E aí eu pensei numa coisa que é muito séria, na verdade. Vocês devem ter acompanhado recentemente a propagação de diversas inteligências artificiais, principalmente na parte de texto. Então agora é possível, literalmente, você pedir para a máquina gerar um texto e ainda pedir para escrever no estilo do escritor que você quiser. Eu posso pedir para escrever uma receita de pão como se fosse Machado de Assis escrevendo. Diante disso, que é muito provavelmente algo que não tem volta, como o escritor e a escritora se mantêm relevantes nesse cenário? Bom, eu enquanto escritora, eu acho que uma máquina ela pode copiar qualquer gênio, mas a emoção que a gente passa quando a gente está escrevendo, quando a gente está dentro daquele texto, criando aquilo com toda a raça, com todo o amor que a gente faz, a máquina nunca vai conseguir. Então, assim, eu tenho que me apegar a isso para não desistir de continuar fazendo, entendeu? Eu sei que é um risco, porque a inteligência artificial tende a ser, né, uma coisa assim muito perfeita, e talvez essa perfeição seja a escorregadela. Você não vai ter a verdade. Não tem neologismo, não tem erro proposital. Exato, não tem o sentimento que o escritor tem. Não tem o sentimento na hora que ele está produzindo. Agora a pergunta seria, a máquina passaria o sentimento do Machado de Assis? A intenção do Machado de Assis? Então eu vejo assim como algo muito preocupante, não vejo uma solução também. E aí eu lembro um livro que eu dava muito para os meus alunos, agora eu nem lembro mais o nome do livro, mas eu lembro da essência. Ele dizia que no começo da humanidade, as primeiras sociedades, o homem mandava na ferramenta. Ele usava a ferramenta e ele mandava, a ferramenta obedecia a ele. Com a Revolução Industrial, começou a haver uma democracia. O homem mandava e a máquina mandava. Mas o predomínio ali estava dividido. Agora, com essas novas redes sociais, olha, esse livro é um pouquinho da década de 90, ainda não tinha nessa intensidade que tem hoje. A máquina está mandando no homem, não é o homem mais que manda, é a máquina. Então, nesse percurso da história, a gente fala, e nós, né? Como que nós ficamos? Para que nós servimos? O Domênico De Masi dizia que todas essas novas tecnologias eram muito boas, porque iria sobrar tempo para nós, para o ócio criativo, que foi a grande teoria dele. Então nós ficaríamos assim com tempo para criar, para desenvolver os nossos dons, para nos unirmos a outras pessoas e sermos gênios coletivos. Otimista. Então a gente precisa prestar atenção nisso. O que nós queremos? Que futuro que nós queremos para a humanidade? Nós sermos dominados pela máquina? Nós corremos sérios riscos e estamos indo. Não gosto muito de inteligência artificial, não. Eu tenho uma máquina de lavar roupa que ela manda em mim. Eu fico brava com ela, porque eu quero tal coisa, mas ela que manda. Eu não consigo fazer como eu quero. E é um pequeno detalhe, mas é um detalhe imenso, que faz todo um novo mundo.
a quarta onda ou quinta onda. Mas se tranquiliza vocês, agora que eu coloquei esse assunto pesado, né? Eu assino uma newsletter de notícias e uma vez eles fizeram a seguinte experiência. Eles colocaram 3 parágrafos escritos, um totalmente pela inteligência artificial, um meio a meio e um totalmente por um ser humano que já era o editor-chefe daquela newsletter. E a diferença é tão abissal, mas tão abissal entre uma e outra, que por mais que a gente, se tiver sem comparação, sem como comparar o de um ser humano com o de uma inteligência artificial, a gente pode até engolir. Mas quando a gente tem de um ser humano escrevendo sobre o mesmo assunto, é ridiculamente E diferente. nós vamos escolher o qual? Essa é a grande pergunta, né? Então, a minha preocupação é essa, principalmente porque assim, essa geração, ela está acostumada mais com essa linguagem do computador, do celular. Que eu falei, é o pasteurizado. Eles estão perdendo essa essência da humanidade. E isso é muito sério. E assim, ao contrário do Domênico, eu não acho que a gente vai ter mais tempo. A gente sim, que a gente tem uma base diferente, mas os jovens não. O que eles fazem? Eles dormem quando eles não estão no celular. Eles não têm essa... Porque se não, eu, por exemplo, tem hora que eu pego meu celular para jogar, para eu não pensar, porque senão eu estou criando, eu estou escrevendo o tempo todo, eu entendo você também. Entendeu? Eu não posso. É horrível, né? A cabeça da gente tá assim. Eu não posso escrever mais, porque eu não tenho condição eu não tenho dinheiro, não tenho para continuar produzindo livro, entendeu? Mas as minhas ideias não me deixam. Essas crianças são assim. Mas aproveitando, a Maria Célia citou Machado de Assis, uma pergunta que eu sempre faço quando surge o assunto. Vai ser uma fofoca literária. A capitularia. Isso, né? Isso faz a grandiosidade de Machado de Assis. Porque a história é aqueles que você pega mais tonta, mais boba do mundo, que você pega em qualquer livreto assim que compra folhetim. Folhetim. Ele conseguiu fazer de tal maneira que aquilo fica na tua cabeça. Não, a gente passa horas pensando, discutindo e conjecturando. Ela traiu a senhora, ela traiu. Porque todo mundo tem uma opinião. A cabeça dele foi muito louca, né? Como a gente vê pela primeira pessoa, né? Não tem, a gente estava pelos olhos do Bentinho. Eu acho que não. Inclusive, quando o filho dele morre lá no Egito, a reação dele é uma reação assim de quem está vendo muita coisa, né? Tá procurando pelo novo. Mas foi uma reação, acho que de alívio também, né? Mas ela tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Segundo ele. É a cabeça dele, entendeu? Bom, você sabe que ela era muito adiantada para a época também, né? Não nesse ponto assim de traição, mas a personalidade dela, ela tinha uma personalidade feminina forte. Né? Eu li uma coisa essa semana, gente, voltando assim, saindo dos olhos da Capitu, que o nosso universo é do tamanho do nosso conhecimento. Então, assim, o meu questionamento maior é isso. Qual é o tamanho do conhecimento desse jovem que tem o mundo na mão, mas que não sabe nem o que pesquisar? Tanto que você muda, o mundo muda. Sempre que você aprende alguma coisa, você passa a enxergar o mundo inteiro de uma outra forma. Por isso é tão importante reler e reassistir filmes, porque você está com outra bagagem. Você vai interpretar aquilo de uma forma completamente diferente. As poesias da Eurídice Fontela e da literatura moderna de um modo geral, né? O que elas têm assim de bonito, quer dizer, no meu ponto de vista? Você lê uma vez, você entendeu isso. Você lê a segunda vez, você entende outra coisa. Então eles não acabam nunca, né? De fazer a imaginação da gente criar, porque as palavras são a mesma, a construção da frase é a mesma. Aí que eu gosto do Jorge Luiz Borges, o argentino, que você lê e você nunca acaba de ler. E é por isso que os membros da academia são imortais. Eles não só têm a obra perene, mas também sempre se renovam, mesmo que a estrutura não mude do texto, né? Exatamente. Bom, a gente então está terminando. Foi realmente um prazer estar com vocês duas aqui nessa noite. Saio renovado. Que bom. E para você que está em casa acompanhando o nosso programa, as festividades da Academia de Letras acontecem, né, agora, está comemorando 52 anos de existência, e as de 200 anos de São João da Boa Vista estão só começando, né, as preparações e tudo que vai acontecer. E a importância da Academia de Letras, depois desses 52 anos de existência aqui em São João, só se faz cada vez mais latente.
A gente, nessa última discussão aqui, acabou enxergando sobre um prisma enorme, toda a importância do texto, da preservação da cultura, da preservação da história e de chegar até as novas gerações. E nada melhor que uma instituição feita especificamente para isso. Então eu agradeço a sua companhia e até a nossa próxima edição.